Eu morava em Niterói, né? Eu atravessava a Bahia todo dia. Aí comecei a me lembrar do tempo do Villegagnon, do Rio de Janeiro, como é que teria sido o Rio de Janeiro, nessa paisagem toda em estado bruto, e com os índios, etc. Eu ficava sempre para passar o tempo, atravessar a Bahia, Rio, Niterói, Niterói, Rio, Niterói, Rio. Aí foi nascendo o filme. Até que eu li o Levi Strauss também, né? Tristes Trópicos, e ele, a primeira vez que aparece no Rio de Janeiro, começa a caminhar na Avenida Rio Branco. Aí lembra da história do Villegagnon e diz assim, quel cenário, que filme, que roteiro que daria essa história. Como é que ainda não apareceu um filme desse no cinema? Aí eu aceitei o desafio do Levi Strauss, escrevi a história, etc, etc. Mas só foi acontecer graças a vocês que começaram a topar a mesma loucura, não é? E eu escutava essa história pelos jornais, né? Nelson Pereira dos Santos vai fazer um filme, Como Era Gostoso Meu Francês. Aí um vinha, falava, Ana Maria, você tem que se candidatar a esse papel. Eu era garota, tinha 16 anos, não ia me candidatar ao papel, né? E até que um dia acabamos filmando o Asilo, né? Muito louco. E aí o Nelson me chamou para fazer o francês. Para nós atores, tanto para mim quanto para o Arduino, o mais difícil é porque nós estávamos assim nus, literalmente nus. Nós não tínhamos um adereço, um figurino para nos apoiar, alguma coisa que todo personagem tem que falar, agora eu sou o personagem. Não tinha. A gente estava nu da cabeça aos pés, quer dizer, nu em todos os sentidos, nu também interiormente. Eu acho que também essa disponibilidade, eu acho que só eu e o Arduino mesmo para fazer esse filme. Porque é muito difícil, né? Mas olha, esse negócio da nudez é muito interessante, porque para a gente se vestir, provavelmente a humanidade levou milhares de anos para aprender a se cobrir, etc e tal. Ficar nu, primeira meia hora ainda pode ser esquisito, mas depois fica tão simples, tão natural. Eu lembro noites de frio, de junho, julho, a gente se esquentando em volta da fogueira, peladões, de repente virava a traseira para esquentar, e a conversa era do dia a dia, o futebol, a comida. Era natural estar nu. Você aprendia a não sentar no chão, porque podia vir uma formiga, ficava de cócora. Isso se aprende em uma semana, você refaz ao contrário todo o longo caminho da humanidade. Né? É uma experiência legal. Eu achei uma experiência muito legal, essa da nudez. Ao mesmo tempo, naquela época, vivia-se um processo do que ficou conhecido como a contracultura. Então essa coisa da nudez a gente já vinha meio praticando, né? Antecipadamente, de tal maneira que, pelo menos, eu praticava isso, enfim. Então essa meia hora, na minha história pessoal, foi uma meia hora muito mais abreviada do que a sua, digamos, né? Porque eu já, quando se tratou de tirar a roupa, falei, oba, até porque a figuração estava toda nua ali. Então ficava até um certo déjeuner sur l'herbe ali, todo mundo nu, e a gente com aquelas sunguinhas ali, meio... Agora, sobre isso que o Arduino falou, da naturalidade, né? Eu me lembro que o Paulo Emílio Salles Gomes escreveu até um artigo sobre a filmagem, e ele dizia que no set do Nelson Pereira respira-se a atmosfera anterior ao pecado original. Uma coisa muito bacana e tal. Então, eu me perguntar, mas onde é que você, de que tribo aquela gente? Falei, Ipanema, não? Ipanema, que tinha algumas índias, né, tinha a marca do biquíni. Eu lembro você cortando um plano, tendo que cortar antes, porque a Ana Miranda subiu o morro quando as índias fogem e aparecia a marca do biquíni aí. Eu lembro você chateado de ter, porque estava bonito o plano, subindo, soltando o pano. Outra coisa também... Eu até fui preso por causa disso, porque o Nelson
pediu para selecionar a figuração e eu tinha que ver quem é que tinha marca de apendicite, vacinas poderosas e tal. E era no escritório ali em Botafogo, perto de onde hoje é a Cobal. Eu tinha que ver, as pessoas iam lá, tiravam a roupa para eu olhar. Vira aí, todo mundo, mulheres e homens e tal. E uma vizinha viu lá por uma janela alguma vacilada que eu dei e chamou a polícia dizendo que ali era uma agência, enfim, de Filmes pornográficos. filmes pornográficos e tal. Existe no Brasil muitas línguas que têm o ramo tupi, né? Mas são descendentes longínquas daquele tupi que os tupinambás falavam e que os jesuítas registraram. Então, como é que essa língua aparece no filme? Graças ao mestre Humberto Mauro. Eu escrevi em português os textos, os diálogos, e ele passou para o tupi. E nos deu aquele glossário que era usado na filmagem, que de vez em quando precisava procurar colocar uma palavra, né? O tá bom, como é que é tá bom em tupi? Aí ia lá, turutató. Tinha até uma nomenclatura de brincadeira para câmera, né? Ah, foi. Câmera, ação. Você inventou umas palavras lá, pegou umas palavras, se apropriou de umas palavras do tupi para usar. Isso, é. Não falava câmera, som. Agora, realmente, câmera, ação. você lembrando do trabalho, como tem uma palavra, dizer eu te amo em tupi, tem um som que é completamente estranho para nós, né? Porque sabe? Mas como isso ficou ao mesmo tempo harmônico com a expressão, com o coração, né? Quer dizer, tô dizendo eu te amo, né? Esse foi o grande trabalho deles, de se habituar, de sentir que esse som tem essa equivalência no plano emocional. Isso não está no DNA, não. Viu? Isso não é DNA, isso é trabalho de ator, né? Eu não tenho nada com isso. A época, que era uma época muito difícil, porque foi o auge da ditadura, né? 1970 nós filmamos, foi um período em que eu me lembro que a gente ouvia no rádio, em Paraty, coisas terríveis. Acho que até o sequestro do embaixador americano foi nessa época. E gente fugindo, passava por Paraty, de Angra, guerrilha não sei aonde, policiais, exércitos, sabendo notícias de amigos que estavam presos. Enfim, uma época dura, difícil, mas ao mesmo tempo para nós que estávamos ali, era uma época linda, que a gente lembra com muita saudade, uma época assim de felicidade, né? Era um paraíso perdido ali, né? Aquele doce exílio, né? Em Paraty. Exílio dentro do Brasil. E um doce exílio, porque apesar de em volta estar essa loucura toda da ditadura mais sanguinária, um período mais violento, a gente vivia aquela fantasia paradisíaca dos tupinambás, né? Eu me lembro que essa época nós viemos ao Rio uma vez numa Kombi pegar a comida para levar para Paraty e prenderam a Kombi no meio da estrada, onde hoje é a estrada de Angra para Paraty, porque estava cheia de comida e eles achavam que era para o sequestro do embaixador. Né? Então tinha esse clima, ou seja, a gente vivia naquele paraíso, mas bastava botar um pé ali fora para você sentir o efeito daquele Brasil tão obscuro, contra aquela luminosidade paradisíaca, né? Esse era um privilégio. Era um privilégio e uma contradição ao mesmo tempo, né? Muito grande. Como andei de canoa, quantos passeios eu fiz, é muito bom. Foi fantástico nesse ponto de contato assim direto com a natureza, não podia ser melhor, né? Na hora de comer a sua carne, o Nelson me deu um chocolate para fazer aquele plano. Os olhos brilharem. O pescoço, né? Eu acho que foi um filme também assim transgressor na vida pessoal de muitas pessoas, por exemplo, de muita gente, né? O Cunhambebe, o velho cacique Tupinambá, né? Que era um índio, era um médico catedrático aqui de Niterói, Eduardo Embaçaí, filho, respeitadíssimo, amigo do Nelson. O Nelson convidou ele para fazer o papel, se desnudar, né? Quer dizer, um homem enfim, do convívio social aqui de Niterói e tal. De repente foi para Paraty,
levou a sério o personagem, estudou, mergulhou na bibliografia que existia e tal. E isso revolucionou a vida dele também, né? Eu acho que... Ele deu uma contribuição muito importante também na parte etnográfica, que ele estudou mais do que todo mundo, que ele é um homem dedicado ao estudo, né? Um homem assim, perfeccionista. Então, na questão, por exemplo, do tacape, ninguém conseguia fazer o tacape. E tinha um desenho do Ripper, que o Ripper tinha deixado. Ele que fez o tacape, foi lá, mandou cortar a árvore, que jeito, né? Fez o tacape. E as outras coisas também, né? Outros acessórios da civilização, da cultura tupinambá. Eu vou lembrar o primeiro dia que recebemos visitas, né? Tudo pronto para filmar, todo mundo, os índios sobressalentes em cena, tinha os índios permanentes e tinha os eventuais, que o Bigode ia buscar lá em Paraty e tal, né? Os menininhos, os maiores e tal. E aí o Bigode convocou o prefeito, o delegado, o padre E o príncipe. a freira da coisa, Esse elenco o de uma príncipe Dom comédia. João, de Orleans e Bragança, que morava lá. Então, bom, vamos arriscar, né? Ação, começa tudo os dias, aparece, né? Qual foi o resultado? Conta. Eles se acharam perfeito, né? Quer dizer, Adoraram. nenhum pecado. Nenhum pecado. Nenhum... Acharam ótimo, um filme de época, bem E não é mesmo? constituído e tal. As freiras devem ter se divertido um pouco mais, né? Com certeza.